Bom dia a todos. Esta manhã, essa manhã de domingo, eu vim e encontrei um ciclista ali. O cara tentou me acompanhar, rapaz. O cara tentou me acompanhar, pedal, aí eu pedal pra dentro. Ele vinha a faixa de dos 400 metros mais na minha frente. Pô, eu uns 400 a mais eu na frente dele. Eu estava ali bem longe. E eu pedal pra dentro. Infelizmente, graças a Deus, eu passei na frente dele. Mas já tinha passado já antes, né? Só que ele pensou que eu não pedalava muito não. Mas não querendo me vangloriar jamais, né? E tem cara bom de pedal aí. O último longão que eu fiz foi no feriado passado. No domingo eu não treinei, descansei, né? Acostumado a fazer longão, né? Aí o cara tem vantagem, né? O importante é você fazer longão por causa disso aí. E na pista, seja pista, estrada de chão, você desenvolve. Agora o cara que faz treino, só um treininho pertinho. Aí, ele vai fazer um longão, encontra um cara com MTB aí, um cara com poeira. Eu sei que tem cara melhor do que eu aí. Ganha pra mim também, né? Mas é bom o cara que tá treinado. Treinar bem, né? Eu ando muito, é porque eu não tenho tempo de pedalar. Se eu pedalasse 3 dias na semana aí, eu tava voando. Só treino um dia na semana. E agradeço a Deus em rodar muito. Vou em qualquer longão eu vou e venho de boa, tranquilo. Aquele longão que eu fiz mesmo lá eu fiz pra Pedras Altas. Ou perdão, também bateu e voltou. Aquele que eu fiz lá também de Caldeirão Grande bateu e voltou. Então, tô com a resistência boa. Sem parar. Para mesmo só pra mijar mesmo, né? Tem que descer da bicicleta. Mas a água não precisa eu descer da bicicleta. Se você faz esse treininho curto aí, pertinho, uma hora você diz, eu vou fazer um longão, você se quebra todo. E você é acostumado a fazer longão, você não se quebra. Se eu passar uma semana sem pedalar, eu vou fazer longão, hoje venho de boa, tranquilo. Não dá quebra na panturrilha, nem nada, nem no joelho. Não sinto nada, graças a Deus. Agora você não pode ficar 2 semanas sem pedalar. Por exemplo, você fica uma semana sem pedalar, aí vai pedalar na outra, você ainda está em forma. Porque também a gente trabalha, né? Sei que todos entendem. A gente trabalha aqui no esporte porque a gente gosta. Mas todo mundo que tem uma bike tem os seus. Tem um lado que todo mundo trabalha, tem seu objetivo a fazer, né? Ninguém pedala direto. E esse esporte a gente gosta porque a gente tá mantendo nossa saúde. Essa semana mesmo, eu tinha pedalado no feriado, no domingo não pedalei, descansei, né? Aí semana no trabalho o tempo todo em pé, eu tava sentindo as pernas doendo. E já eu faço um longão desse aqui, ó, bateu e voltou. No outro dia tô novo, bateu um banho tô novo. O cansaço é quando a gente chega, né? Descansou um pouco, tirou o sangue aí, tomou um banho, né? Almoçou. Aí você vai trabalhar, você não sente nada nas pernas. E agora, se você ficar uma semana sem pedalar, se não pedalar um final de semana, se não pedalar uma semana, aí você trabalhar, se você não sente dor nas pernas.
Então, o ciclismo ele cura as dores do corpo da gente. Mas a dor quer dizer assim, hein, gente? Que nem eu falei aqui agora, né? Tinha pedalado no feriado, no domingo descansei. Aí semana eu trabalhei, a semana toda, os 5 dias. Aí eu tava com a perna doendo, tanto ficar em pé no trabalho. Porque eu não pratiquei exercício, né? Esporte é vida. Tem pessoas que tentam emagrecer e não conseguem, mas se a pessoa comprar uma bike, começar a fazer seus treininhos curtos, e no começo, né? De 5 km, todo dia faz 5 km. 5 km tá bom para quem tá iniciando, né? Todo dia 5 km. Queima muita caloria. Depois dos 5 vai aumentando por 10 km, e aí vai. Porque senão aquela pessoa tá emagrecendo. A atividade física é para seu corpo mesmo. E você tá mantendo sua saúde. Tem gente que às vezes fala, rapaz, se tu for em tal lugar longe, esse cara é doido. Sai de uma cidade para passar duas cidades. Sai de uma cidade, passa 2 cidades e vai para outra. Aí o cara desse são doidos. Você não sabe o que você está perdendo, você está mantendo seu corpo em forma, sua saúde. Não sou contra nem quem bebe nem quem fuma. Mas o cara que bebe, o cara que fuma, ele tá jogando sua saúde fora, né? E o cara que tá praticando atividade física, ele tem mais vida, tem mais saúde natural, né? E também se você praticar um esporte, você tomar coisas químicas também, prejudica seu corpo. Deus é bom a todo momento e sempre na nossa vida, né? Aqui na terra nós paga tudo, mas no céu, para entrar no reino do céu não paga nada. Só o sacrifício que nós devemos comprometer com Deus, certamente é a obediência a Ele, né? Não andar nos caminhos dos ímpios, nem sentar na roda dos carnecedores, né? Essa palavra é assim, meu exemplo. Às vezes você é evangélico, você está no meio de 5, 6 pessoas ali. As pessoas vão entrar em palavras imorais. Então você já não pode entrar nessas conversas aí, né? Porque você já é um cristão. Você tem que fazer a diferença no meio das pessoas. Então, louvado seja Deus, a gente certos momentos, certos meios, a gente tem que se complementar em um cristão, né? Então, isso é importante. Da maneira que a pessoa tem que ser lá na casa de oração, tem que ser também em qualquer lugar que você estiver. Porque tem pessoas assim, né? Um exemplo. Tem pessoas não querendo julgar ninguém jamais, né? O julgamento pertence a Cristo. Tem pessoas que às vezes é cristão no bairro onde a pessoa mora, né? Saiu da sua cidade, vai para outro lugar, aquela pessoa já não dá um caráter de cristão, né? Totalmente o caráter já é outro. Então o cristão ele tem que ter caráter, onde é que ele chega, onde ele estiver, ele tem que ser o mesmo, né? Porque Deus olha para a terra com os olhos que chama de fogo, né? Então nada esconde dos olhos de Deus. Então a gente tem que ser leal a Deus. Leal significa fiel. Fiel até a morte, né? E aí questão de amizades que a gente faz, louvado seja Deus, através da linha do tempo, apenas ali uma amizade, né? Amizade é algo que todo mundo tem que ter, né? Porque se a gente não tiver amizade, a gente também não tem como ganhar aquela alma para Jesus, né? Então, através da sua palavra, da palavra que sai da sua boca, que é de Deus,
Deus pode convencer um homem ou uma mulher do pecado, né? Deus pode fazer a obra. Então a gente não pode fazer decepção de pessoas, jamais. Olha, o homem pode fazer, mas Deus não faz, né? E Deus não olha que nem um homem, né? Deus, ele conhece nós por dentro e por fora, nosso pensamento, nosso coração, né? Então, a amizade, né, sempre com respeito com as pessoas, sempre é bom. Aqui tem uma ciclista que me seguia aqui, né? Acho que eu também seguia ela. E antes ela e o esposo dela não era evangélico. E hoje, a honra, glória a Deus, são evangélicos, né? Então, através de uma palavra ou duas que você prega aqui, através da linha do tempo, Deus pode fazer a obra na vida das pessoas. Porque quem move o coração do homem e da mulher, Deus quebra o coração de pedra e coloca o coração de carne, espírito de adoração, é Deus que faz essa obra, não somos nós. Apenas nós somos porta-voz de Deus na terra. Porta-voz de Deus na terra, porque a palavra que sai da sua boca é de Deus. Então, se você anda na sinceridade, espírito e verdade com Cristo, nunca se corrompeu, nunca se vendeu nem por ouro nem por prata, louvado seja Deus, anda conforme a lei de Deus, né? Não se apega às coisas terrenas deste mundo, não se apega ao dinheiro, não se apega às coisas materiais. Então, quando sai uma palavra da sua boca, é uma palavra que não é uma espada de dois gumes, né? Que quebra o coração de pedra, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus bota um coração de carne e faz novo homem e nova mulher na sua presença para a glória de Deus, né? Então é isso que Deus faz. Apenas é um ciclista que está pedalando na manhã de domingo e com os outros dias quando tem oportunidade, mas sempre um versículo que você fala, às vezes está tem alguém lá do outro lado da linha do tempo que está abatido, está triste, louvado seja Deus, às vezes está desgostoso da vida, né, e pensando muitas besteiras na mente, né, o mal maquinando na mente, às vezes querendo até tirar sua própria vida, mas o sangue de Jesus tem poder nos céus e na terra, e Deus pode libertar essas pessoas, né, do cativeiro do inimigo, né. O inimigo, ele bota no coração das pessoas, ninguém gosta daquela pessoa, que a pessoa é sozinha, abandonada, mas Deus, ele refrigera a nossa alma através da sua palavra, né. A palavra de Deus nos dá força, nos dá sabedoria. Deus, ele nos capacitou para falar do seu amor, né. A gente tem que amar todos, né, com obediência, respeito, né, sempre, louvado seja Deus, e o importante é isso. Então, busque a Deus enquanto pode achar, porque o mundo já é do maligno, né, está lá na Bíblia, então nós temos que buscar salvação. Muitas pessoas não querem uma igreja, porque dizem, o pastor rouba o dízimo, rouba as ofertas. Não se preocupe com isso. Se o pastor rouba os dízimos, as ofertas, anda de carro novo, paga as faculdades para seus filhos em lugares melhores, não se preocupe com isso não. Esse julgamento aí pertence ao Criador, não pertence a nós. Então, muitas pessoas, louvado seja Deus, estão saindo, assim, muitos saem da igreja por causa que não querem ofertar nem dar os 10%. Mais de certo, eu tenho esse conhecimento, os 10%, quando Jesus morreu na cruz do Calvário lá, que o véu se rasgou de cima a baixo, louvado seja Deus, a Bíblia fala que essas leis aí foi tudo abolido. Só que assim, os mandamentos de Moisés sobre olho por olho, dente por dente, os mandamentos continuam. Agora a questão dos 10% do seu salário e a oferta, isso foi abolido. Isso aí foi tudo, esse jugo aí foi tudo quebrado quando o véu se rasgou de cima a baixo, né? Então, a oferta
era sacrifício de animais que as pessoas levavam para Deus no templo, né? Quando Deus habitava no templo terreno. É sacrifício de animais, de ovelha, de bode, de carneiro, de rolinha, né? Essas coisas aí. Então, o que acontece? Era sacrifício de aves, né? E de animais grandes. Então, os 10% era a safra, que era tirada do campo, era para a tribo de Levi. Então, os sacerdotes que viviam no templo, eles ministravam esses 10%, né? Que era a safra, que era tirada do campo, louvado a Deus, que era o trigo, que era um exemplo o milho, que era o arroz. Então, era administrado, os levitas administravam no templo, e ali as viúvas, né? As viúvas, os órfãos, que eram aquelas crianças que não tinham pai, que precisavam ser sustentadas, porque as mulheres naquele tempo não trabalhavam que nem homem. Louvado seja Deus. Então, ela era sustentada com essa safra que era tirada do campo, os 10%, que ia para o templo, para o celeiro ia para o celeiro de Jerusalém, né? E ali era dividido, os levitas dividiam para aquelas famílias carentes, pobres, né? Aqueles filhos que não tinham, bom dia, aqueles filhos que não tinham mãe, que às vezes só tinha um pai, eles recebiam ali, eu creio, uma quantia ali para não passar fome. E filhos que não tinham pai, às vezes só tinha mãe, né? Recebia a quantia ali dos 10% para que era alimento. Então era isso, o papel da igreja na terra no início, né? Aí hoje tudo mudou. O homem botou 10% como dinheiro. Mas isso aí foi que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que eu falei agora, que o templo se rasgou de cima a baixo, isso aí foi quebrado, né? Não existe 10%. Você trabalhar, todo mês você dá 10% do seu salário. A igreja, a casa de oração, que nós é a igreja. A casa de oração não consome tanto isso. Se pagar aluguel, se a igreja pagar aluguel, por exemplo, se a casa de oração paga aluguel alugado, ponto, eu vou botar aí, estourado aí, um exemplo. As igrejas que cobram 10%, dízimos e oferta. Estourado aí eu vou botar 3 anos, aí juntando dinheiro, dá para comprar um terreno e construir uma igreja. Porque 10% de cada um, e nem todos que estão na igreja trabalham registrado, né? Trabalho fechado. Mas um exemplo, se tiver 5, 6 ou 8 pessoas que trabalham registrado, que dá 10% do seu salário todo mês, aí juntando, certamente, bom dia, dá para comprar um terreno e fazer uma casa de oração, né? Mas sabemos que a igreja não vive de... A igreja não vive de dinheiro. A igreja é um lugar de acolher pessoas que estão enfermas, o líder da igreja, né? Aliás, o pastor é Jesus Cristo, né? Nosso pastor é Jesus Cristo, mas o líder da igreja é Deus. Mas os homens têm o direito de levar alimentos para aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão desempregadas, ajudar, né? As ovelhas. Mas Jesus disse, há dos pastores que virão das minhas ovelhas, né? Naquele grande dia vão prestar conta ao Criador. Então, a gente tem que buscar nossa salvação, não importa o que as pessoas querem fazer com dinheiro. Mas tem uma igreja na terra que tem uma casa de oração que não cobra 10%, porque ela segue os mandamentos de Cristo, né? Segue os mandamentos de Cristo, louvado seja Deus. E quando Cristo morreu na cruz, aboliu tudo isso, né? Cristo aboliu o sacrifício de animais, Cristo aboliu 10% e a oferta. Porque 10% era a colheita que tirava do campo e a oferta era sacrifício de animais. Cristo aboliu tudo isso aí. Então o Cordeiro era Cristo, então ele morreu para perdoar nossos pecados, nos salvar, né? Então não precisa você levar mais sacrifício na casa do Senhor, que é a casa de oração, né? Não precisa levar mais sacrifício na casa de oração. Porque você hoje tem primorado do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você, ele não habita no templo feito pela mão do homem. Mas nem por causa disso que você não vai deixar de ir à casa de oração. Você tem que ir. Porque uma ovelha sem um pastor, que é Cristo, ela fica certamente toda desorientada, né?
não sabe que decisão pode tomar na sua vida, que rumo pode tomar. Então, as decisões que ele toma nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, né? Então ele usa ali o homem como porta-voz da terra e do céu. Por que porta-voz do céu e da terra? Porque o Espírito Santo de Deus habita no homem. Deus habita no céu e na terra. Então, Deus hoje habita em nós. Então, certamente aquela ovelha que está sem rumo, sem saber para onde ir, às vezes saiu da casa de oração por causa de muitos pastores que têm falhado aqui na terra. E aí, certamente, louvado seja Deus, essa pessoa ela vai ouvir certamente a mensagem de Cristo, né? E ali Deus vai usar o homem, como sempre, como porta-voz e falar com aquela pessoa, com aquela ovelha, né? Que às vezes desistiu da igreja, por causa às vezes de um pastor, às vezes do membro, né? Que ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Em cima dessa terra. Ninguém aqui é super-homem. Mas Deus usa um pregador para falar com ela. E ela vai realmente reconhecer que se a gente for olhar para o homem, ninguém busca salvação. Se nós formos olhar para o homem. Então nós temos que buscar a Cristo. Cristo que é o nosso cabeça, né? É nosso refúgio, nossa fortaleza. Se você for olhar para a falha do homem aqui na terra, que nós somos falhos, as pessoas perdem a salvação por causa disso, né? Que nem muitos desigrejados estão saindo das igrejas por causa das falhas dos pastores, né? Que pedem muito dinheiro. Mas aí você vai buscar uma dominação, né? Que não paga 10% do salário, que apenas só oferta, né? O que Deus tocar no seu coração. Então vai buscar essa. E siga Deus com alegria. E saber que um dia a gente vai se encontrar com Ele, né? Nas nuvens, no céu. Então, o inimigo, ele botou uma guerra espiritual, né? Louvado seja Deus, no meio dos seres humanos aqui na terra. Ele usou pastores de má fé, né? Pastores de má fé para ofender as ovelhas, para que elas não tenham a salvação. Então uma pessoa desengrejada, ela não tem uma estrutura alguma com Cristo. Ela não tem uma firmeza, porque você certamente ser conduzido pelo homem é fácil, louvado seja Deus. Mas pelo Espírito é diferente, porque o Espírito ele vai te conduzir sempre o caminho da verdade. E se você for olhar as obras da carne, louvado seja Deus, a ignorância, a arrogância, louvado seja Deus, você perde a salvação. Então, sabendo que muitos têm levantado castelo aqui na terra, né, de riqueza, e um dia esse castelo certamente vai ser derrubado. Esse castelo que vai ser derrubado, certamente a recompensa já receberam aqui na terra. Mas aqueles que guardam, louvado seja Deus, a sua santidade em Cristo Jesus, e não se corrompeu o dinheiro, nem se vendeu, louvado seja Deus, certamente essa pessoa vai ter o seu galardão no céu. Mas aqueles que deixou se corromper pelo dinheiro, e aí a riqueza deste mundo, esse castelo um dia ele vai cair em ruína. E certamente quem conseguiu a boa riqueza, ter o seu bom salário aqui na terra e perder a salvação, adiantou de quê? Então é melhor você ser honesto, contribuir, se receber a contribuição das ovelhas, ministrar certinho, né? Ministrar certinho ali o dinheiro, ajudar os pobres, ajudar as pessoas que precisam, aquelas ovelhas que estão feridas, aquelas ovelhas que precisam ser acolhidas. Isso é o dever do pastor. Mas assim, o homem recebeu o nome de pastoral porque Davi era pastor de ovelha, né? E o sogro de Moisés também era pastor de ovelha. Mas o pastor verdadeiro, que não se corrompe por dinheiro, nem ouro, nem prata, é Jesus Cristo. Mas o homem aqui da terra, o homem quer buscar poder, né? Fama, conhecimento, dinheiro, riqueza.
mas isso aí tudo é passageiro. Então o pastor, muitos conhecem a palavra na palma da mão deles, né? Então se deixaram se corromper pelo dinheiro e as coisas deste mundo, que não pode levar nem ouro nem prata, nem casa, nem carro, nem fazenda, nem mansão, eles estão tudo perdidos, né? Porque a palavra que prega, as almas vão ser convertidas. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Dom não salva ninguém, dom não salva ninguém, louvar não salva ninguém, pregar não salva ninguém. O que salva é a obediência aos mandamentos de Cristo e a lei. Aí salva, né? Ser leal, ser fiel, né? Não se corromper o dinheiro, não se vender nem por ouro nem por prata, se pregar pelo amor. Mas a Bíblia fala que havia um homem chamado, louvado seja Deus, um homem chamado Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra, né? Louvado seja Deus. Então, ali a Bíblia fala que um profeta veio até Naamã e falou que era para Naamã mergulhar no Rio Jordão 3 vezes, que ele ia ser curado da lepra. Louvado seja Deus. Certamente Naamã ali não queria se mergulhar no Rio Jordão 3 vezes para ser curado. Porque Naamã era um soldado romano, se não for a memória, né? Era um homem que tinha autoridade, se não for a memória. Então ele se sentiu muito assim orgulhoso. Ele não queria assim se banhar, se mergulhar num rio que não era as águas muito limpas. Então Deus usou se não for a memória, uma menina também, né? Uma mensageira de Cristo, que estava na casa do rei. E falou que Naamã fosse no Rio Jordão e mergulhasse 3 vezes que ele ia ser curado da lepra. Então, quando a menina falou e o profeta também havia falado a mensagem, bom dia, louvado seja Deus, ele foi, mergulhou 3 vezes no rio e foi curado da lepra. Então a Bíblia fala que tinha 3 homens que andavam com esse profeta, né, com esse mensageiro de Cristo. E a Bíblia fala que Naamã ofereceu 30 moedas de prata e água a mais ao profeta, né? O profeta não recebeu nem ouro nem prata, porque ele disse, quem cura é Jesus, não sou eu. Então pela fé de Naamã ele foi curado. Então certamente Naamã não recebeu nem ouro nem prata. Mas aqueles seguidores do profeta, né, que foram até Naamã, ofereceram, foram até Naamã, e Naamã ofereceu ouro e prata. Então aqueles 3 homens, se não for a memória, que andavam com o profeta, recebeu ouro e a prata. E depois, ali o profeta soube que as pessoas que acompanhavam ele, aquelas pessoas que andavam com o profeta tinham recebido as moedas de prata e ouro de Naamã. E o profeta foi ali, falou para que não era para ele ter recebido dinheiro em troca alguma, porque a obra de Deus é gratuitamente, né? Se não for a memória. Então hoje muitas pessoas, né, usam o nome de Deus para enriquecer na terra, mas um dia, o castelo vai cair, vai chegar o julgamento, né? Então o galardão já conseguiram aqui na terra. Se arrependerem dos seus pecados, da avareza do dinheiro, da riqueza, né? Se conseguiu a riqueza pela lã das ovelhas, que não continue da maneira que está. Fique firme com Cristo, venha abandonar seus atos, né? E servir Cristo com alegria e obediência para ter vida eterna. Que ninguém aqui é dono de nada. Aqui apenas está só passando os dias administrando o que a gente tem. Mas num dia, tudo que nós conseguiu, construiu, tudo fica aqui, ninguém leva nada. Então é melhor ter a vida eterna do que ter a riqueza aqui na terra e não poder levar. Então a melhor riqueza é o quê? É a aliança que você fez com Cristo e seu nome escrito no livro da vida, e ser fiel até a morte. E não se corromper nem por ouro nem por prata. Pregar apenas pelo amor, né? Se as pessoas mesmo, se a pessoa lhe oferecer dinheiro, não queira, não receba, né? Não receba, apenas faça a vontade de Deus. Agradeço a todos que me seguem. Aqui estou na cidade do Miguel Comum. E que Deus, cada dia mais, venha trabalhando nas vidas de cada um de vocês, amém?